Olá, meu querido aluno do EJA 4. Eu sou o professor Regis, professor de Geografia, e a gente continua conversando sobre essa população espalhada pelo mundo todo, né? Hoje a gente vai falar de mais um aspecto. Você já sabe, né? Bota o celular no modo deitado para assistir tranquilo. No final, com o que você assistiu na videoaula, você responde as perguntas e manda para a gente. Ou então, lê tudo que está lá escrito, que tudo que está lá escrito eu vou falar aqui. É melhor que você aprende mais, tá certo? Então, quando a gente fala de migrantes, migração, é o que? É o chamado deslocamento. Migração é você ir de um canto para o outro, tá certo? Agora, quando a gente especifica emigração e imigração, elas vão ter sentidos opostos. A emigração é a saída e a imigração é a entrada. Mas quando eu falo migração no geral, eu estou falando o quê? Ao deslocamento. Não estou dizendo se está chegando ou se está saindo. Eu estou dizendo que está o quê? Se movimentando. Então, a gente vai falar primeiramente sobre a movimentação, tá certo? As pessoas indo de um lado para o outro. Agora, quando eu falar especificamente de emigração, eu estou falando de quê? Da saída. Quando eu falo de imigração, eu estou falando o quê? De entrada. Pegou? Vou dizer novamente. Quando eu falo de imigração, é o quê? O deslocamento, é o vai e vem, tá certo? É o geral, tá certo? Agora, quando eu quero especificar que eu estou saindo de um canto para o outro, eu digo que é emigração com a letra E. Quando eu falo pessoal que está chegando, é imigração com a letra I. Tranquilo? Então vamos aqui. Atualmente, todas as regiões estão envolvidas em fluxos, né, internacionais de migração. Então, todo mundo hoje, né, com essa chamada globalização, está nesse vai e vem, tá certo? Nestas ondas migratórias, ou está indo, ou está chegando, tá certo? Então, o mundo, com o encurtamento das distâncias, pelo desenvolvimento dos meios de transporte, as pessoas vão com facilidade de um canto para o outro, coisa que na antiguidade era bem difícil. Então, devido à modernidade, né, dos fluxos dos meios de transporte, os fluxos migratórios hoje são presentes em todos os países do mundo. Mas vejamos, quem é que passeia mais, tá certo? Eu tenho os chamados países do sul, tá certo? E os países do norte, tá certo? Então, lembrando, né, eu tenho a linha do Equador. Os países que estão acima da linha do Equador estão o quê? No hemisfério norte. Os países que estão abaixo da linha do Equador estão no hemisfério sul. Então, quando eu falo países do norte e países do sul, eu quero fazer uma referência a esses países, tá certo? Normalmente, quando eu digo que os países são do norte, eu estou me referindo aos países ricos, tá certo? Normalmente, quando eu faço a referência aos países do sul, eu estou fazendo referência aos países pobres, tá certo? Então vejam, olhando para esse pequeno gráfico que também está aí no seu material, tá certo? Eu vejo, né, que os fluxos migratórios, né, acontecem principalmente aonde? Nos países do norte, né? Isso é até lógico. Eu quero ir principalmente para onde? Para os países ricos. E os fluxos migratórios, né, são menores nos países pobres, né, que são os países do sul. Então a gente percebe a grande movimentação de pessoas aonde? Nos países do norte. Então veja, em 2015, quando foi feito o último levantamento, tá certo? Os imigrantes, tá certo? Enviaram para os seus países de origem 600 bilhões de dólares, tá certo? Vejam como isso é importante para a economia. Normalmente, quando eu vou para outro país, meu grande objetivo é o quê? Normalmente, é ganhar dinheiro. E com esse dinheiro que você ganha, normalmente você envia para onde? Para o seu país de origem, para ajudar a sua família, tá certo? Então vejam, o grande objetivo econômico é esse, né? Enviar dinheiro para o pai, para a mulher, para o filho, tá certo? Então, em 2015,
foi mandado cerca de 600 bilhões de dólares para os países de origem. Vejam que é uma quantidade bem significativa, né? Vai ajudar, né, os familiares, aumenta a renda no país, tá certo? Desta forma, contribui para a melhoria das condições de vida nas regiões menos favorecidas. Como eu disse, normalmente as pessoas vão para onde? Para os países ricos, lá eles ganham dinheiro e ficam enviando para os países pobres, para os seus familiares, tá certo? Normalmente o grande objetivo é esse, tá certo? Mudando aqui, né? Ó, eu tenho os principais países de emigração. Vamos lembrar, emigração é o que? A saída. E imigração é a entrada. Então, os países de emigração são aqueles países onde as pessoas estão saindo para outro país. Então, a gente tem como grande destaque quem? A Índia, tá certo? A Índia tem muito indiano, não é, que sai em busca de melhores condições de vida. Lembrando, os dois países mais populosos do mundo é quem? A China e a Índia. Em alguns anos, né, a perspectiva, se tudo continuar do mesmo jeito, a Índia irá ultrapassar a China em termos populacionais. Logo após, eu tenho o México, né, então são os dois países de maior emigração. Então eu tenho o mexicano espalhado aí pelo mundo feito doido. Depois eu tenho a Rússia, eu tenho Bangladesh, eu tenho Síria, eu tenho o Paquistão, eu tenho a Ucrânia, eu tenho Filipinas, eu tenho o Reino Unido e eu tenho o quê? O Afeganistão, tá certo? Países esses, né, que as pessoas saem, né, pelo mundo afora. Aí são chamados de quê? De emigrantes. Eles vão sair por diversos fatores, né? Existem alguns países, como na Síria, por exemplo, eles estão fugindo de guerras, de conflitos armados, tá certo? Na Índia, eu tenho uma população muito grande, as pessoas estão em busca de quê? De emprego em novas regiões. Então, aqui eu já estou saindo por questões econômicas. A mesma coisa é a questão do México, questões econômicas, tá certo? Então, cada um desses países tem uma história que vai explicar a saída dessas populações. Mas, normalmente, a questão econômica é um dos principais fatores, tá certo? Bom, e eu tenho os principais países de imigração. Imigração é quando chega, então aqueles países que recebem muitas pessoas que vêm de fora. O principal dele é quem? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que recebe mais imigrante. Imigrante é quando a pessoa chega. Seguido por quem? Pela Arábia Saudita, tá certo? Pela Alemanha, pela Rússia, pelo Reino Unido. Vejam que são países da Europa, né? A grande característica do país da Europa de receber pessoas de fora é porque os casais europeus, cada vez mais, eles têm menos filhos. E a Europa precisa de mão de obra, precisa de pessoas para trabalhar. Por isso, eles recebem a grande quantidade de pessoas. Na lista dos 10 países que recebem mais imigrantes, eu tenho quem da Europa? Alemanha, Rússia, Reino Unido, França, Itália e Espanha, né? Então vejam que o continente que recebe mais pessoas, né, é o continente o quê? Europeu, tá certo? Para não esquecer, imigrante é que sai, né? Sai mais gente do mundo da onde? Da Índia. Imigrante é que recebe, quem mais recebe pessoa? Os Estados Unidos, tá certo? Agora vejam, tá certo? Essa questão da mobilidade humana, mobilidade é você ir de um canto para o outro, tá certo? É um direito, mas muitos dos países, muitos do Estado estão colocando dificuldade para esse fluxo, desse vai e vem. E alguns países estão colocando algumas barreiras até físicas, os chamados muros. Tem o famoso muro, né, que separa o México dos Estados Unidos. Vou colocar aqui alguns exemplos dos principais muros, né, que impedem este vai e vem aí do país, né? Ó,
o muro do México com os Estados Unidos, tá certo? O muro da Índia com Bangladesh, e o muro da China com a Coreia do Norte, tá certo? Que tentam barrar esse fluxo migratório, achando que tem gente demais em seu país, algum tipo de preconceito. Lembra como é o nome do preconceito que dá aos estrangeiros, que nós já estudamos em aulas anteriores? A xenofobia. A xenofobia é a aversão ao estrangeiro, é o medo de perder emprego, é aquela discriminação. Lembrando, no Brasil a xenofobia ela é um crime. Nós praticamos alguns tipos de xenofobia com os haitianos, com os bolivianos, né, que vêm para o Brasil e muitas vezes a gente não quer aceitar bem eles, né, e começa a certos tipos de preconceito, de discriminação. E nós vamos qualificar esse processo de quê? De xenofobia, tá certo? Então, queridos, teve dúvida, repete o vídeo, lê e responde as perguntas e manda lá para o grupo do EJA 4, sempre no período da noite, a partir das 6h30. Qualquer dúvida, você entra em contato e nós vamos estar de braços abertos para lhe ajudar. Então, até a próxima semana, meu querido aluno, numa bela aula de geografia falando sobre a população mundial.